Fosse por mim, deixaria na mão dos brasileiros, o Cuca ou o Dorival. Já que estão querendo estrangeiro, ninguém melhor do que o Jorge Jesus. Depois o Abel Ferreira. Por quê? Porque já conhece bem o Brasil, conhece os jogadores, conhece... Ué, mas o Abel Ferreira não conhece? Os dois. O Jorge Jesus ficou meio ano aí. Os dois conhecem isso, mas a minha opção é mais o Jorge Jesus ainda. Então por quê? Porque conhece bem, conhece tudo, conhece futebol, conhece as mulheres do Rio, conhece tudo no Brasil. Ver mulher com... Ele conhece tudo. Ver mulher com... Se você vê, você tem que vir com o coração aberto pra tudo, Meu Deus, o que tem que ver mulher com... Não, também, ele conhece, a gente sabe das histórias. Jorge Jesus voa dentro e fora do campo. Ele é bom, ele joga bem, joga bem. Não, a mulher dele, agora se a mulher vai deixar ele vir, Ai, meu Deus. Ai, Jorge Jesus. Não, porque, não, assim, as opções, pra mim, Jesus ou Abel, se for estrangeiro. A Europa tá copiando um pouco o Brasil. Você viu o treinador do Bayern de Munique? Ele foi demitido, ganhou todos os jogos da Liga dos Campeões, tá 2 pontos atrás do campeonato alemão. Ele foi esquiar. E aí, aí falaram assim, ó, tá tendo problema com o grupo. Aí, nada mais, nada menos, os 2 volantes da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique, o Goretzka e o Kimmich, falou, não, tá tendo problema nenhum com a gente, não. Isso é história, é mentira. Os caras viram o Thomas Tuchel sobrando, já queria o cara, que o treinador desse campeão da Liga dos Campeões, não tem menos de 2 anos, dando sopa. Aí é falando até de outro pegar. Falando até aquela história que eu não negócio do esquiar. A história que eu não entendo aqui, o Dorival Júnior, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, dando sopa aí, ninguém pegou. Lá na Europa os caras não. Tem uma frase de Portugal que não dá pra falar aqui, mas é exatamente isso. Quando não quer, qualquer coisa atrapalha. Arrumaram confusão, falou, o treinador foi esquiar na data FIFA, não tem ninguém no Bayern de Munique, todo mundo do Bayern de Munique joga em seleção. Não se dá bem com a... Mentira, arrumaram uma confusão, fizeram uma confusãozinha pra pegar o Thomas Tuchel, que é campeão. Tem o quê? Tem 2 anos que ele foi campeão, né, europeu, né? Foi com o Chelsea. Então foi e pegou o cara. E no ano anterior foi vice com o PSG. Aqui, ó, se não for Ancelotti e os caras querem um estrangeiro, pode ter certeza que vai ser Jorge Jesus. E aí? Bom, eu continuo achando que vai ser Ancelotti, mas esse seria o maior cascateiro da história da seleção brasileira. É um milonga, é um cascata. Ele não nasceu Portugal. Ele é o Filpo Nunes. Ele é o Nunes português. Ele nasceu na Argentina. Boa, é o Dom Filpo Nunes português. Mas como Jorge Jesus, rapaz, você tem que na seleção. Aí é piada de mau gosto. Se você tiver que pegar um estrangeiro que tá no Brasil, é óbvio que é o Abel. É óbvio, um baita de um administrador de grupo, um cara que trabalha grupo como poucos, até os reservas que não jogam são amigos dele, adoram o treinador, um cara que tem ódio de perder, ele odeia perder, até falei ontem, até pro filho do Dudu, ele tava numa competição de golzinho pequeno lá com o filho do Dudu, ele queria ganhar e ganhou do filho do Dudu, quer dizer, ele joga baralho com as filhas e fica bravo quando perde uma partida de baralho para filha. Nós precisamos assim, um cara assim, o meu técnico seria o Abel, mas não tenha dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que o cara que deveria ser técnico da seleção é o Abel. Agora, se trouxer o Jorge Jesus, boa, Flávio, vão trazer o Filpo Nunes versão portuguesa. Verdade. É o maior cascateiro do mundo. Dá pra gente fazer uma enquete aqui, Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Mas aí o descontinua. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, já que é um português, que seja... Um milongueiro total. Pra você, Abel Ferreira total, né? Lógico, entre o Jorge e o Abel, mas o Abel é um milonga total, rapaz. Mas milonga, Abel, Jorge. Vamos fazer uma enquete aí então. O Jorge Jesus é um milonga total. Bom, vai mudar o estilo da seleção completamente se vier o Jorge Jesus em cima do trabalho que ele fez no Flamengo. Mas não é isso que as pessoas querem, que é um Brasil mais ofensivo, um Brasil vai ficar uma atacante, confusão danada, umas 4 anos de novo. Todo mundo louco. Você acha que não ganha a Copa com o Jorge Jesus? Todo mundo louco, quero que ver, fica essa confusão até agora. Essa geração não ganha. Essa geração não ganha Copa nenhuma. Você, Jorge Jesus, ou eu acho o Ancelotti difícil. Eu acho o mais próximo da seleção Carlo Ancelotti. Então, assim, ele tem que dizer o sim, né? Eu acho que o sim dele que é a questão. Que a seleção quer, que seria ótimo, é um grande treinador, um dos principais do futebol mundial, um dos mais ganhadores do futebol europeu, dos principais mesmo. Até por isso é meio complicado ele dar um sim. Sempre trabalhou em clube, né? Esses grandes treinadores,
são difíceis de aceitar, trabalhar em seleção. Ele tá no fim de carreira. Então, o sim dele, eu acho meio complicado. Eu acho muito difícil. Tá indo para trazer ele o segundo nome, aí a opção para mim seria o Jorge Jesus. Jorge Jesus. Por que Jorge Jesus? Pelo trabalho realizado em 2019, pelo futebol que o Flamengo desempenhou. Imagina a seleção jogando naquele nível. A estética do jogo. A estética do jogo. O que ele fez em 2019, se ele conseguisse replicar, acho difícil. Né? Tanto no Flamengo, se ele voltar pro Flamengo, quanto na seleção, se ele assumir a seleção. Se o Júlio César tá indo, Zé? Seleção jogando igual o Flamengo em 2019. Já pensou se o Júlio César tá indo pra trazer ele pro Flamengo, pro lugar do Vitor Pereira? Pode ser. Essa CBF pagou a passagem. CBF pagou a passagem. CBF é assim também. Essa é mais viável, viu? Agora, então vamos lá. Vamos lá. O Vitor Pereira, se ele perder do Flamengo, é capaz de tomar um ferro. Fluminense. Nós já tivemos várias vezes o técnico de um time e da seleção. O Brasil, a próxima data FIFA é só junho, não é? Junho. Então, vocês acham que poderia, se pensar, seria legal nós termos o Jorge Jesus no Flamengo e na seleção? Bruno? Acho que não, acho que acabaria influenciando muita coisa, muita cornetagem, muito clubismo, né? O cara é do Flamengo, eu não gosto dele, vão pegar no pé dele. Então... Aí você quer o inferno, né? Não, eu só tô perguntando. Não esqueça que São Paulo mora no Rio e já se ofereceu também ao Flamengo. O São Paulo ele fez uma época do igual o Vidal, né? Sim, agora tá sem clube. Tá sem clube. Ele tá até fez até uma tatuagem falsa. Esse é outro, não, esse é muito mais. Esse é mais, hein? Total, você não ganhou nada na vida, pô. São Paulo, que você quer não ganhar título, contrato São Paulo. O Flamengo e junto com a seleção, o que você pensa? Não, sem hipótese. Eu gosto da ideia. Ele vai. Vocês não falam que técnico de seleção enferruja? O Vanderlei Nogueira que fala isso. Desenferruja no Flamengo. Eu já peguei isso por um tempo pequeno, que foi o Vanderlei Luxemburgo, treinador da seleção e do Corinthians. Bom? O Marcelinho ficava louco. Não chamava ele? Filho da puta vai me levar. Estamos dando uma audiência maravilhosa, você fala palavrão. Eu acho que domingo de noite, quem não foi pra igreja quer escutar isso. Pelo amor de Deus. Estamos dando uma audiência. O cara desliga. O cara foi na igreja de manhã e tá vendo? O cara desliga, pelo amor de Deus. Vai depois. Ele tá lá no Flamengo, sai a lista, não tem o Gabigol. Pra falar de bagunça, você quer que fale de Flamengo e seleção, você tem um puta que pariu no meio? Ô, Peta, aí não dá. O cara tá com a filha lá vendo o negócio. E longa. Agora já pensou se a lista lá, a seleção, convocação, Gabigol fora. No outro dia vai treinar lá no Ninho. O Vanderlei passou isso no Corinthians, o Marcelinho ficava olhando assim, olha lá, com a panela dele lá, nos chamava, era obrigado, chamou o Marcelinho uma vez só, que foi contra o Yugoslávia. No primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Depois, não dá, seleção, ainda mais no Flamengo, mas olha só. No Flamengo, ele ia levar todo mundo, Gerson de cara feia pra ele, Everton Ribeiro. Eu gostaria. Gabigol pra mas ele não é o cara, ele não chega e volta aí, tal, seria legal. E aí vai ter também o caso do clubismo, que a torcida do Flamengo ia torcer por ele e todas as outras contra ele. Não tem no mundo, tem? Tem como? Não tem, no mundo não tem. Não cabe mais. Hoje não cabe mais. Não dá. Tinha aquele negócio de. Isso, o Brasil é revolucionário. Vamos lá, pô. E o Renato Gaúcho fez isso também, né? Foi treinador e jogador do no time. Fluminense, também. no final. O Gullit foi no Chelsea também. Viale. Mas não dá. O Viale morreu também. O Romário chegou a ser no Vasco por 1 ou 2 jogos lá, mas foi. Gente, vamos pensar grande. Flamengo voando, treino todo dia e depois vai pra seleção, pô. Depois chama a seleção. Pensar grande já pensar pequeno já é pensar em Jorge Jesus. Você tá louco. Olha lá o que a imprensa portuguesa está falando. Jorge Jesus está perto da seleção brasileira. A pessoa sai a lista, só tá o Pedro. Ele tá fora Gabigol, Gerson, cara tava cavalcando vaga mesmo, acho, viu? Então aí, tá bom. Mas a torcida do Flamengo adora ele. Sim. Se ele não convocar esses caras, não vão xingar pra caramba também? E pode xingar se convocar também, desfalcar o time. Mas já tem uma parte da torcida do Flamengo que ainda não fez as pazes com a saída dele. Que ele abandonou o Flamengo e foi embora. Foi. Ele teve os problemas. O amigo português. Vampeta disse que ele teve um problema, não sei. Mas a parada foi. Pagaram a multa, tá lá, pagaram. Sim, pagaram, mas ele foi embora. Mas pra torcida do Flamengo. Ele renovou com a multa rescisória, que ela foi e pagou. Se ele mas pra torcida do Flamengo, ele saiu do Flamengo e foi lá pro Benfica. Ele consegue fazer isso. Quando ele saiu do Benfica, tava uma parte que ainda não engoliu isso. Esporte, pô. É verdade, tem isso mesmo também. Sim. Se ele voltasse pro Flamengo, ia voltar. Jorge Jesus. Volta e festa, sai do fraco, aquele negócio. Jorge Jesus ganhou. Recebido com lotado aeroporto. O Jorge Jesus ganhou essa dimensão aqui no Brasil, hein? Sim. E na Europa ele é um técnico muito meia boca.
Muito meia boca. E inclusive no Benfica, ele não é muito bem quisto pela torcida do Benfica também. Para com isso, gente. Para com isso. Fala pro Martins Araújo o que acham do Jorge Jesus. Não tem grande coisa não. Conta pra ele. Mas o flamenguista ama o Jorge Jesus. É tonto, é um piado tonto. O Viga entra aí, ele fala assim, eu falo, pô, você é viúva do Jorge Jesus? Viúva não, eu sou grato. Eu tenho gratidão. O Viga fala toda hora isso aí. Vira toda hora isso aí. Ô Fábio, você acha você acha que ele é cascata mesmo, igual o Nilson tá falando? Cascata. O São Paulo é mais. Vai na minha, Pedro. O São Paulo é mais. Não, mas ele é cascata também? É mais, tá vendo? Mas aí não, assim, ele mais antes que é também, né? Não, eu acho que é cascata. Não, o São Paulo é o mais deles tudo, o cascateiro é o São Paulo. Agora, assim, ele ficou muito rápido no Flamengo, mas fez um belo trabalho. Tinha uns problemas lá, tudo assim, com a imprensa, mas o trabalho dele foi muito bom. Foi muito bom. Talvez se eu fosse ele, aceitaria a seleção e não aceitaria o Flamengo. Pra deixar o resto da vida todo flamenguista aí viúvo falando. Você acha que então ele. Se tivesse assim, chega lá. Não é cascata. O Júlio César chega, vamos supor, o Júlio César, né, que nem saiu aí, não, né? Você leu aí o jornal. Chega lá, o mister, tá aqui, ó, tem o Flamengo e tem a seleção. Essas duas opções. Se o Flamengo perder o Campeonato Carioca lá, seu nome é o primeiro. Você aceita qual? Se eu sou de seleção brasileira. Sim. Gente, pensa bem. Pro Júlio César ter embarcado, no mínimo ele ligou pro homem e falou: posso ir pra gente conversar? Vocês concordam com isso? Claro. Em cima dessa informação, que é a informação que a gente tem, Júlio César embarcou como representante da seleção brasileira para conversar com o Jorge Jesus. No mínimo, ligou lá e falou: posso? Venha. O presidente da CBF tem uma declaração ontem dizendo que o nome preferido da CBF é o Carlo Ancelotti. Pra agência é a Reuters, se não me engano, é isso? Mas pode ter aparecido a oportunidade. Mas de repente conversaram com o homem. Ele deu uma declaração que o nome preferido da CBF e dos brasileiros também. Isso eu não sei se é dos brasileiros também. Mas ele falou que o nome. Eu diria que quase nenhum brasileiro conhece o Ancelotti. Pois é. Os caras preferido dos brasileiros e da CBF seria dos jogadores. Dos jogadores, falou também. Ancelotti, né? Citou dos jogadores também. Eu acho assim. O Carlo Ancelotti. Flávio, você fala sempre, quem é o maior treinador de clube do mundo? Vamos ver aqui. Guardiola. E quem é o maior treinador de seleção do mundo? Zagallo. Não agora. Zagallo. Não, na atualidade. Eu sei que você. O Bruno e o Flávio não gostam dele. É o Descampo, treinador da França. Não, isso é uma porcaria. Mas ele consegue, Flávio. Você sabe que convoca bem, ele bota, os caras jogam. Se você perguntar, ele chega no final de Copa do Mundo, aí eu o carequinha do Marrocos, que pegou o Marrocos e levou em 4 lugares. Levar a França com o Mbappé é fácil. A Copa da África. Olha o pessoal assistindo nós lá em Portugal, ó. Boa noite, Nilson. Tô morando aqui em Portugal. Aqui a imprensa acha o Abel muito melhor que o Jorge Jesus. Ele é um milongueiro. Bate caminha. Quem tá falando? André Urbini. André, que legal, muito obrigado. É um milongueiro. Eu também acho, André. Manda pra gente a informação que a gente fala. As seleções do mundo tá com treinador, só o Brasil que tem interino, né? O Uruguai tá com interino também? Uruguai também. Você falou sobre. Você acha que. Eu, por mim, Jorge Jesus, porque mudaria o estilo. Se os caras não gostam do estilo, você traz o Ancelotti, é o mesmo, porque é o mesmo estilo de trabalho. Se é pra mudar, traz o Jorge Jesus. Eu gosto disso. Um pouco de causa. Assim. Nessa ideia. As entrevistas ser legal. O Brasil jogou mal contra a Venezuela. Eu acho que eu gosto. E assim, o Nilson falou, pode ser a preferência, mas aí de repente o outro Júlio César, que se mandou um no lugar, mandou um cara lá, falou: estamos querendo pagar 2, não, eu quero 5. De repente já teve um contato e a grana não bate. Eu acho que aí já vai pro Jorge. Não, eu tô especulando. Isso é bom e tem mais. E o Jorge Jesus, ele faz até um abatimento. Pô, já pensou pro Jorge Jesus? O Jorge virar técnico da seleção brasileira. O Ancelotti seria algo a mais. Ser técnico da seleção brasileira é legal e tal, mas o cara dirigiu o Real Madrid, ganhou 5 Champions e tal. O Jorge Jesus não ganhou nada, ganhou o Campeonato Português e Campeonato Brasileiro e vira técnico da seleção brasileira. Meu Deus do céu, isso aí é uma dádiva. Ele vai em Fátima. Ele vai em Fátima de joelhos. Tudo acontecendo, tudo por culpa. Olha lá, deixa eu ler a declaração aqui. Tudo por culpa do Cuca. Olha lá, mano. Ancelotti, presidente da CBF, falou ontem. Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos torcedores. Em todos os lugares que eu vou no Brasil, em todos os estádios, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam. Eles falam dele de forma muito carinhosa em reconhecimento ao trabalho exemplar que tem feito em sua carreira. O presidente da CBF diz que Ancelotti é o favorito para assumir a seleção brasileira. Eu acho
que a coisa já está acertada. Só não pode se divulgar, porque o Real tá aí em disputa da Champions Júlio League. César, quer dizer, a viagem do Júlio. Mas isso aqui é de ontem, ó. Não, eu não duvido. Mas também pode ter mudado. Sabe como é que é? Como é que o Sérgio Dionísio dizia? No balanço das horas tudo pode mudar? Pode ser. Eu não sei. O Cuca, campeão brasileiro, campeão da Copa do Campeão Brasileiro. Entrevista a Reuters mesmo, agência Reuters. Campeão da Libertadores, em vez de seguir, vou ficar um ano sabático, 6 meses depois volta pro Atlético e faz um trabalho ruim. Ele é novo, Ancelotti. O nome da nossa idade, 63 O nome da vez era ele. Aí o Flamengo se valoriza Dorival Júnior, que o nome, se o Dorival Júnior ficar no Flamengo, não renova, se renova, seria o bola da vez também, o Dorival. Mas vai ser divertido, Jorge Jesus. É bom, eu quero. Vai ser divertido, cara, vai ser divertido. Agora, sinceramente. Vocês sabiam que o Júlio César era representante da CBF? Eu nunca soube. Eu acho que não é, como ele é ligado lá. As notícias que a gente lê, vários ex-jogadores estão sendo usados nesses contatos com técnicos aí. Alguns ex-jogadores que já trabalharam com os treinadores, né? Até não houve confirmação oficial da CBF, nem em relação ao Júlio César. Né? Mas falava do Júlio César falaram do Kaká com o Ancelotti. Kaká com o Ancelotti. Os caras que são amigos. Kaká com o Ancelotti, Júlio César com o Jesus, Carlos Alberto com o Mourinho. O Carlos Alberto falou que teve uma conversa com o Mourinho. Eu acredito que teve mesmo. Falou com ele no Porto. Eu acho que deve ter. Eu acho que assim, o senhor Edinaldo fala assim, como é que é o senhor Edinaldo? Ele é. Tranquilão, gente boa. Não, eu tô falando que é bom, ruim, não. Mas todo mundo é gente boa, mas na CBF todo mundo é águia. Mas ele é esperto. Lógico. Então o que ele vai fazer? Ele vai sondar aqui, sonda lá, vamos ver como é que é. Dá uma olhadinha no Mourinho, dá uma olhadinha no Ancelotti, dá uma olhadinha no Jorge Jesus e tal. Vocês acham que o impacto maior seria qual? Ancelotti. Os três. Ancelotti. Dá pra comparar, né? Se anunciar o Jorge Jesus amanhã, como é que vai ser a repercussão? Eu acho que vai ser positiva. Mas é que o Ancelotti é uma contratação mais difícil. Então vai ser uma esperar no mínimo até o meio do ano. É uma conquista maior. Fora da nossa realidade. Isso. O Júlio César, o Jorge Jesus, não. Jorge Jesus já trabalhou no Flamengo, já tem ligação com o futebol. Segundo o Vampeta, grandes ligações com o Rio de Janeiro, né? Jesus? Eu discordo. Vem passar férias aqui, vem no Carnaval pro Brasil. Eu discordo do Flávio, do Zé e do Bruno em relação ao Ancelotti. O Ancelotti é o perfil para dirigir uma seleção agora. É um cara que já ganhou tudo em clube. Isso é verdade. Tudo em clube. Não precisa ganhar mais nada. É um cara que está milionário, que não vai ganhar pouco dirigindo a seleção brasileira. Vai ganhar um altíssimo salário dirigindo a seleção brasileira. E é um final de carreira. Eu só não sei se ele quereria mudar para o Brasil. Sei, mas isso é coisa para se negociar. Ele pode fazer, ele pode ficar morando na Europa. Então, os jogadores estão tudo na Europa. Ele faz tudo negociado. O que eu estou dizendo é o seguinte: ele tem todo o perfil para ser o técnico da seleção. Por ser um cara extremamente vencedor, se ele ganhar mais uma Champions, o que muda a vida dele? Nada. Ele já ganhou 5. Como dizia Casemiro, né? Não muda nada a vida dele. Ele ganhou todos os campeonatos possíveis e imagináveis dentro da Europa. O que falta para um cara? Agora, gente, só uma coisa. O que falta para ele? Dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. Tô pesquisando. O que falta para o Ancelotti, para encerrar a carreira dele, é dirigir uma grande seleção numa Copa do Mundo. E aí ele dirigiria a seleção com mais títulos mundiais durante uma Copa do Mundo.